Boa noite. Boa noite. O que é jurisprudência na sua visão e como ela influencia o direito? Bem, o termo jurisprudência vem do latim, né, que significa jus, quer dizer justo, e prudentia quer dizer prudência. Jurisprudência é entendido como as decisões reiteradas dos tribunais sobre determinado tema do direito. Assim, os tribunais, na sua função de interpretação da lei, ele vai fazendo os seus julgamentos. E aquele julgamento que é considerado mais justo, mais legal, mais de acordo com a lei, com a justiça, vai se firmando, né, num determinado sentido. Aí vai se firmando a jurisprudência, ou como é mais técnico falar, vai se pacificando a jurisprudência naquele determinado sentido. É bom lembrar que a jurisprudência, ela não vincula o juiz, né? Ou seja, o juiz ele não está obrigado lá quando vai elaborar a sentença dele, quando vai dar a decisão dele, ele não está obrigado a seguir a jurisprudência, né, de determinado tribunal, ou seguir uma determinada súmula, mas porque ele tem o princípio lá do livre convencimento do juiz, né? Ele julga de acordo com o livre convencimento dele, de acordo com as provas que ele tem no processo. Mas tem uma jurisprudência que é chamada vinculante, que é a súmula vinculante do STF. Esta, como o próprio nome indica, né, ela vincula, ou seja, se o juiz for decidir um caso que está previsto numa súmula vinculante do STF, aí ele tem que julgar de acordo com aquela súmula. Assim, a súmula vinculante, que só pode ser produzida, só pode ser editada pelo STF, ela vincula o juiz e os demais órgãos da administração pública. Então, se estiver sendo decidido um caso que está previsto lá na súmula vinculante, aquele juiz ou qualquer órgão da administração pública vai ter que decidir ou fazer as coisas de acordo com o que está previsto naquela súmula. Porque a jurisprudência não é lei, então não é a jurisprudência que não é da súmula vinculante, ela não é lei, é apenas uma fonte secundária do direito, já que a fonte primária é o direito. O juiz está obrigado a seguir a lei e não a jurisprudência. Ele está obrigado a seguir a jurisprudência chamada súmula vinculante, que é a do STF. Quem pode fazer uso da jurisprudência? Bem, todo operador do direito pode fazer uso da jurisprudência. Assim, o advogado, quando vai fazer sua petição, defender lá o interesse do seu cliente, ele pode fundamentar o seu ponto de vista, lá, o seu pedido, com a jurisprudência. Ele pode dizer que está defendendo lá um interesse e aquele no sentido que já foi decidido no tribunal, no processo tal, e naquele processo tal foi decidido de acordo com aquele que ele está, do jeito que ele está falando, do jeito que ele está pedindo. Então, por isso que ele acha que é necessário que o juiz julgue daquele mesmo sentido. Assim também o Ministério Público, quando vai manifestar no processo, ele pode fundamentar a sua manifestação numa jurisprudência. O juiz também, né, quando vai dar uma decisão, ele pode fundamentar a sua decisão com base em outros julgados de casos semelhantes, né, e citar uma jurisprudência para fundamentar a sua decisão. Então, todo operador do direito pode fazer uso da jurisprudência para fundamentar seus pedidos, suas manifestações, seus pontos de vista. Como são as etapas de formação e de utilização de uma jurisprudência? Bem, geralmente a sua jurisprudência ela surge com as decisões dos tribunais em um determinado assunto, e aquela decisão, quando é considerada legal e justa, ela vai se firmando, né? Ou como vai se dizendo, vai se pacificando, até chegar a uma pacificação mais
definitiva, que é a súmula. Aí é editado um verbete, que chama verbete sumular, que é uma súmula. Aí passa então a ser cada vez mais usada, né, pelos operadores do direito nos seus trabalhos aí com o direito, né, os advogados nas suas petições, o Ministério Público nas suas manifestações no processo, como fiscal da lei, né, ou advogado da sociedade, como normalmente chamado Ministério Público, e o próprio juiz, quando ele vai fundamentar as suas sentenças, como eu já falei antes, ele passa a usar aquela jurisprudência. Quanto mais pacificada, quanto mais sedimentada a decisão naquele determinado sentido, mais ela é usada. Como é o modelo de uma jurisprudência? Bem, a jurisprudência ela vem geralmente em forma de acórdão, né? Quando vem dos tribunais, ou em forma de súmula. Quando é em forma de acórdão, geralmente vem o número do processo, vem a data que foi julgado, o nome do relator daquele processo, vem o veículo onde foi publicada aquela jurisprudência e a página, né, daquele veículo. Por exemplo, sai um acórdão do STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Aquilo é publicado no Diário da Justiça da União. Aí vem lá o número do processo, vem o nome do relator, vem a página do Diário da Justiça da União, onde foi publicado aquele acórdão, e vem, por fim, a ementa, né, que é o resumo daquela decisão, que vai aí formar, então, a jurisprudência. Já quando é uma súmula, ela vem em forma... Tem o número e tem o verbete, né? O número da súmula e o verbete, que é aquele enunciado, né? Por exemplo, tem lá a súmula 301 do STJ, né? Que aí está lá, 301 STJ. Quando na investigação de paternidade o pai não aceita fazer o exame de DNA, essa recusa dele já gera uma presunção juris tanto do que ele é o pai, ou seja, uma presunção juris tanto. Então ele que vai ter que provar que não é o pai, quer dizer, juris tanto quer dizer que admite prova ao contrário. Então sai lá, por exemplo, súmula 301, aí sai esse enunciado, e quando a gente vai citar essa súmula, a gente coloca que a gente coloca lá conforme súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, súmula 301, quando na investigação de paternidade o pai se recusa a fazer o exame de DNA, ele é presumido como pai. Então ele vai ter que provar que ele não é o pai. Muito obrigado. De nada.